Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vocês estão percebendo, né, pela periodicidade, que a produção está um pouquinho mais escassa, né? Estamos naquele período aí intertemporadas aqui em se tratando de futebol sergipano, né, dos times, obviamente, da primeira divisão, mas a gente segue, né, trazendo os nossos conteúdos, as nossas pautas por aqui. E o vídeo de hoje é sobre uma pauta bem interessante, né? Sobre Série C do Campeonato Brasileiro, algo que atinge o futebol sergipano, porque teremos dois representantes no ano que vem, Confiança e Itabaiana, mas que atinge também torcedores de clubes aí de vários outros estados, né? Inclusive você que não é de Sergipe, mas que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente vai falar sobre o formato da Série C. Tá rolando aí essa discussão de bastidores, nos últimos anos se intensificou um pouco desse debate, né? Se a Série C, por ter 20 clubes, deveria adotar um formato de pontos corridos do começo ao fim, como são as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Quais seriam os pontos positivos, negativos? O que é que as equipes acham disso? Vamos falar bastante sobre isso a partir de agora. Lembrando, claro, que você que está chegando agora pode se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos e deixar o like, né? Se você está curtindo esse conteúdo, eu sempre digo que o like é a maneira mais orgânica de fazer com que esse vídeo se espalhe a mais pessoas e eu conto com vocês também nessa divulgação e na audiência. Vamos embora, porque terei convidados, no plural, especiais para a gente debater bastante essa história de formato da Série C, mudança, é positivo, negativo. Vamos falar bastante sobre isso, que eu sei que interessa muitos aí de vocês que estão nos assistindo. Bom, como eu disse, temos convidados aí, né, para abrilhantar o debate, pessoal super gabaritado e qualificado no assunto Série C, para a gente falar bastante aí desses prós e contras, de se podemos vislumbrar uma mudança num horizonte próximo, como é que está o cenário nesse sentido. Estou aqui com o Guilherme Nobre e com o Vitor Cavalcante, o Vitor que foi durante muito tempo administrador da página Futebol de Raízes, que fez uma grande cobertura no futebol, principalmente do interior de Pernambuco, ele que também é comentarista, e o Guilherme Nobre, que é do portal Gazeta Web, né, de Alagoas. Inclusive a gente vai usar como base aqui para o início da discussão uma matéria que repercutiu aí bastante em grupos e redes sociais na última semana, feita pelo próprio Guilherme, né, fazendo essa apuração com as equipes da Série C, do que é que elas pensam sobre esse formato, se elas são a favor da mudança ou não. Guilherme, Vitor, deixo para vocês se apresentarem, tudo bem? Aqui tudo certo, Edu. Um forte abraço para você, forte abraço para o Vitor, duas pessoas assim que eu criei assim uma amizade muito legal durante esse período aí cobrindo Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro da Série D. E é muito bom receber esse convite, muito bom estar aqui também fazendo essa participação com esse tema que é muito interessante. É um tema que às vezes a gente fala muito, mas quando está mais próximo, né, das campanhas da Série C, do início da competição, mas vejo que a mídia não dá tanto espaço para isso. Então, por isso a gente foi atrás, por isso a gente tentou trazer essa pauta, mesmo que seja num período de fim de Série C, para, quem sabe, 2025 voltar a ser discutido e ver também os clubes, porque às vezes a gente sabe, né, os clubes não são tão bem ouvidos assim dentro da CBF e pelo menos a gente tem esse papel, né, como jornalista, como repórter, para trazer esse espaço e muito feliz pelo convite, tem muita coisa para a gente falar, né. Eu acho que o Guilherme falou tudo, mas também muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui com vocês, Eduardo e Guilherme, que são duas pessoas que eu tenho um apreço gigantesco, até por a gente estar junto já há alguns anos aí em diversos grupos de futebol, não só relacionados à Série C, mas também Série D, guia de redatores da Série Z e toda aquela resenha que a gente tem. E quando você me falou o tema desse vídeo, eu imediatamente aceitei, porque eu acho que é um tema muito bom também para a gente discutir o momento atual do futebol brasileiro e situações que estão levando a esses pedidos de mudança. E que é interessante também para contextualizar os torcedores nesse sentido, como, por exemplo, a ascensão de SAF, demandas e necessidades que são criadas a partir disso, e também quais são as consequências para os clubes como um todo, porque a gente sabe que no final do dia é isso que importa, né? É como o meu clube vai estar, qual é o resultado que ele vai estar tendo dentro de campo, fora de campo, série, quantos jogos eu vou poder ver, porque no fim das contas, todo mundo quer estar no estádio, todo mundo quer estar torcendo, todo mundo quer estar curtindo, e vamos lá. Acho que é um tema com um espaço muito grande e aberto de possibilidades interessantes assim, para a gente discutir.
Exatamente. Vamos começar então, né? E até para poder pontuar, eu falei bastante aí do currículo dos dois, e eles citaram nessas coberturas que a gente já faz aí há algum tempo. Eu fiz questão de chamar, inclusive, duas pessoas para o debate que estão imersas nesse mundo, né? Que normalmente a gente vê muito esses debates envolvendo Série C, Série D, estaduais, né? Com muita gente que está acostumada ou que só cobre as divisões maiores, as grandes competições, e tem um outro olhar. Então, eu joguei como importante trazer pessoas que estão imersas nisso e que acompanham bastante isso. Isso não quer dizer, para você que está assistindo, que são verdades absolutas, que você tem que concordar com tudo que a gente está colocando aqui. São pontos de vista e aí você vai construindo também o seu argumento. Para a gente começar, né, como eu disse, o Guilherme escreveu recentemente para o portal Gazeta Web uma reportagem bem interessante, indo atrás dos clubes da Série C do Campeonato Brasileiro que vão disputar a Série C do ano que vem, para saber o que eles acham dessa mudança de formato. E você vai ver aí na tela quais foram os posicionamentos dos clubes, né? O Guilherme, inclusive, foi muito bondoso e cedeu aí essas artes para a gente, mostrando, né, as equipes favoráveis e as equipes que não se pronunciaram, não têm opinião sobre o tema. Favoráveis, vocês estão vendo aí na tela: Botafogo da Paraíba, Caxias, Confiança, CSA, Figueirense, Floresta, Itabaiana, Náutico e São Bernardo. Sem um posicionamento ou não responderam à reportagem: ABC, Anápolis, Maringá, Londrina, Retrô, Tombense e Ipiranga. Vale lembrar que aqui tem 16 equipes, né? A reportagem foi feita antes, obviamente, do encerramento da atual edição da Série B, que vai definir os 4 rebaixados aí que comporão a Série C do ano que vem, junto com esses 16 aí que a gente citou. Então aqui são os 16 que estão garantidos, né, confirmados. A Série C tem 20 clubes, assim como as séries A e B. Nas séries A e B nós temos pontos corridos, né, em 38 rodadas, turno e retorno. A Série C tem um turno único com 19 rodadas, para depois 2 quadrangulares que definem os acessos e mais à frente a final. Esse posicionamento aí de vários clubes a favor, né, se dá justamente pela pedida de vários desses clubes de que a Série C, a partir do ano que vem, ou no futuro subsequente, tenha o mesmo formato das 2 primeiras divisões. Guilherme, você que buscou aí essas equipes, né, foi atrás dessas informações, queria saber de você como é que foi, né, a apuração dessa reportagem e o que deu para sentir, o que deu para avaliar a partir dos posicionamentos dessas equipes. Olha, Edu, não dá para dizer que não foi trabalhoso. Muito. Uma das matérias talvez mais trabalhosas que eu fiz, porque a gente às vezes fica no nicho que ele é muito local, é muito, vamos falar só dos clubes daqui do estado. Para conseguir fazer essa matéria, a gente teve que furar a bolha. E aí teve todo um trabalho cuidadoso, tive todo o cuidado para fazer a mesma pergunta para cada um. Você é favorável? O clube tem um posicionamento em relação à mudança na Série C? Por que eu fiz essa pergunta? Porque se discute há muito tempo uma Série C com 38 rodadas, turno e retorno, e principalmente depois que agora, 2024, alguns clubes, tipo o CSA, que foi o chamariz, talvez, da nossa matéria, porque é o clube daqui, mas porque a torcida do CSA ficou muito incomodada com a situação de 19 rodadas, o fato que o CSA arrancou na reta final e não conseguiu a classificação. Então a gente partiu desse princípio e fomos lá. Em todos os clubes possíveis, falta esse já Série B, óbvio, mas em todos os possíveis a gente mandou a mesma pergunta. E o que deu para sentir é que alguns foram um pouco mais solícitos, deram uma explicação um pouco maior, deram também um parecer um pouco mais detalhado, enquanto alguns clubes não, foram mais simples. Eu sou a favor e pronto, é isso. Não conseguimos contatos com todos os presidentes. O Figueirense teve uma situação que a gente teve que falar com o Marco Aurélio, que é o diretor por lá, porque o Figueirense está passando por toda uma crise, tem situação de SAF, da associação, então a gente falou com o Marco Aurélio, que se posicionou super a favor também, e teve a situação que me chamou a atenção de 2 clubes também, do Confiança e do Floresta. A gente falou com o pessoal do Floresta, sempre muito solícito, e o presidente enviou uma aspa muito grande, explicando os motivos por que quer, fala também das cotas, que é uma discussão que é muito interessante, porque não vale a pena mudar se não mudar também em relação ao financeiro. Mas aí o Floresta se mostra a favor, claro, num cenário ideal. O Confiança, da mesma forma, e o Confiança chamou muita atenção pelo fato de falar: somos a favor, sim. O presidente, a gente conversou com o presidente do Confiança, falou o seguinte: somos a favor, sim, desde que essa mudança venha com cotas igualitárias para todo mundo, para que não haja um benefício em detrimento de uma equipe ou outra. Então, é um posicionamento a favor, mas com uma vertente. Alguns clubes, como Itabaiana, não, somos a favor. Pronto. Foi curto e grosso algumas situações.
E o que eu achei muito curioso também, Eduardo e Vitor, e o pessoal que acompanha a gente, é que nenhum clube chegou e falou, nós somos contra. Talvez o que mais se aproximou disso foi o Maringá. Quando a gente falou com o pessoal do Maringá, que eu falei primeiro com o CEO, ele passou a gente para a assessoria, ele deu a seguinte posição. Olha, o Maringá é um time que está chegando agora na Série C, então ele não se vê no lugar de fala de querer dar uma opinião sobre isso, ter um posicionamento mais seguro sobre isso. Então, o Maringá vai aceitar o que tiver aí. Se mudar, se não mudar, hoje o Maringá aceita o que está aí. Então, foi muito legal a experiência de fazer isso, foi muito legal furar, né, essa bolha, e tive umas respostas que foram mais positivas do que eu esperava. Não esperava esse amontoado de times sendo a favor. O Itabaiana, por exemplo, não esperava que fosse a favor, porque está chegando agora. Então, gostei muito de fazer. E assim, claro que é muito distante ainda de uma CBF que claramente é contra essa mudança, mas pelo menos a gente, como papel de mídia, dá o espaço para os clubes de opinarem para seus torcedores. Os torcedores também viram esse espaço e pode ser, quem sabe, até para janeiro, fevereiro, março de 2025, essa discussão vem à tona. A gente até pretende no futuro fazer uma participação dos clubes que serem da Série B do Campeonato Brasileiro, mas foi muito bom fazer isso, valeu a pena todo o trabalho, que foi uma semana intensa, só falando com o pessoal, ligando um para cá, para lá, perturbando o jornalista de Anápolis, perturbando o jornalista de Pernambuco, enfim, mas foi muito legal fazer essa matéria. Ô, Vitor, antes de você falar, só pontuar, né, que é duas coisas, né, primeiro que isso que o Guilherme citou me chamou a atenção também, o fato de que nenhum time falou abertamente ser contra, né? Alguns disseram que não preferiam opinar, outros não responderam, mas ninguém foi propriamente contra. E o fato aqui, né, aí puxando um pouco para o futebol local, né, que é mais o âmbito aqui do canal, que o Itabaiana foi o único dos 4 times que subiu para ser do ano que vem que se posicionou a favor, né? Tanto a Anápolis quanto o Maringá e o Retrô seguiram meio que o Retrô não respondeu, né? Anápolis e Maringá seguiram aquela ideia do, a gente tá chegando agora, então vamos esperar um pouco. Itabaiana não, mesmo chegando agora já se posicionou abertamente a favor da mudança. Vitor. Eu acho que tem uma coisa muito interessante com relação a essa matéria do Guilherme, que é você pensar em como essa matéria seria há 5, 10 anos atrás, na verdade. Porque muito provavelmente você teria um resultado oposto. Por quê? Porque há 5, 10 anos atrás, a gente não via movimentos políticos e econômicos relacionados ao futebol, sobretudo após a aprovação da lei das SAFs no Brasil, que existem hoje. Então você ia ter clubes que iam estar falando, não, eu não tenho capacidade financeira para disputar uma Série C de 38 rodadas, eu não tenho como sustentar um elenco por tanto tempo, por tantos meses. E você ia ter clubes que obviamente iam se posicionar a favor, porque eles têm um patrimônio maior, têm uma capacidade financeira de investimento também obviamente maior, e isso ia trazer uma vantagem para eles. Mas qual é o ponto? Com o cenário atual que a gente está tendo, de um crescimento muito grande nesse nicho de SAFs dentro do futebol brasileiro, clubes sendo vendidos, empresários começando a tomar conta de equipes, ter um calendário que seja mais longo passou a se tornar atrativo. Por quê? Porque para uma empresa ser lucrativa, ela precisa expor a marca dela, até para que ela possa expor outras marcas e ganhar com isso. Isso é publicidade, isso é marketing, tudo. Então, você tem um cenário que você está criando um terreno fértil justamente para os clubes serem favoráveis a essa mudança, porque isso valoriza, inclusive, a SAF deles ou a venda da SAF deles, no caso dos clubes que não são SAFs. Por quê? Porque agora você tem um calendário maior, você tem a possibilidade de expor a tua marca por mais tempo, vender a tua marca para outras marcas, para elas exporem lá dentro de uma competição também por mais tempo. Então, tem um interesse financeiro nesse aumento, com base na realidade que a gente está vivendo hoje, que ele é muito claro, que ele é muito latente, porque empresários estão assumindo clubes de futebol e eles estão investindo, obviamente, esperando ter lucro. Seja com a compra daquela marca, seja assumindo o futebol daquela equipe, seja fazendo investimentos dentro do clube, o que seja, eles não estão investindo querendo que o dinheiro deles fique parado ou querendo ter prejuízo, eles estão investindo querendo ter lucro. Então você tem um calendário maior
passou a ser algo mais atrativo, tanto para esses empresários que vão tomar conta dessas equipes, quanto para as equipes que ainda não venderam a SAF, porque aí você vai ter um argumento tipo, olha, não tenho mais 19 jogos, 9 ou 10 jogos em casa para fazer dentro de uma competição nacional, agora eu tenho 38, sendo 19 em casa e 19 fora. E também tem o contexto de que nos últimos anos a Série C passou a ser muito mais televisionada do que era. Então a gente sai de uma era do rádio que tinha uma exposição de marcas, de clubes, de patrocínios muito mais limitadas e que dificultava até essas equipes a conseguirem um patrocínio para disputar a Série C, para uma época de televisionamento que qualquer um no Brasil todo, no mundo todo, pode assistir a competição. Então, até para marcas entrarem ali, patrocinarem clubes, você vai ter que pagar um valor maior, porque agora você está aparecendo para uma quantidade muito mais grande, muito maior de pessoas. Então, acho que esse contexto é interessante, porque se você fizesse essa matéria em 2017 ainda, que a Série C era basicamente ouvir rádio, você não tinha televisão, você não tinha como ver os jogadores, a maior parte dos clubes ia ser contra. E até falar, tipo, cara, eu não tenho dinheiro para bancar 18 rodadas direito, porque naquela época eram 2 grupos e 4, né? Quem dirá para bancar 38? Então, pelo amor de Deus, tira essa ideia da cabeça. Mas o cenário do futebol brasileiro mudou. E isso também, obviamente, está criando essa possibilidade, está criando e estimulando essa discussão, assim como outras discussões que enraizam dessas, como a criação de uma Série E, que é outra coisa que, na minha opinião, ainda está bem longe. O Vitor já trouxe alguns pontos aí interessantes, até para a gente fazer esse gancho, né, para o próximo ponto. Antes da gente opinar, né, mais profundamente nesse sentido, de trazer pontos positivos e negativos, né? Primeiro, vou começar por essa primeira parte, de quais seriam os possíveis pontos positivos. E aí tem muita gente, como o Vitor bem citou, que está de olho também com essa questão das SAFs, né? A Série C, ela está ficando um brinquedo muito caro, porque hoje você tem muitos clubes já adentrando esse espaço como SAFs e que acabam elevando e inflacionando muito o custo. A gente está saindo agora de uma Série C, né? Quer dizer, saindo não, porque estamos gravando esse vídeo ainda antes da final da Série C de 2024. Mas a gente está terminando uma Série C em que 2 dos 4 times que subiram são SAFs, né? Estamos falando de Atlético e Ferroviária. E o melhor time da primeira fase, que acabou decepcionando aí na hora de buscar o acesso, também, né? O Botafogo da Paraíba nesse processo aí de SAF. Então, tá ficando caro. Os clubes, eu falo aqui, por exemplo, pela ótica dos clubes do estado, né, do Confiança, que a gente acompanha nos últimos anos, a torcida do Confiança tem se mostrado mais aberta a essa discussão, porque tem visto que o Confiança não está conseguindo ter um cacife financeiro para bater de frente com as grandes forças lá de cima. Porque tem gente que já vem de grandes centros, aí tem os clubes que viram SAFs, então tá ficando uma coisa cara. Então muita gente tem essa ideia da exposição, como o Vitor citou. Mas além disso, vou começar com você, Guilherme. O que se fala muito dos clubes, né, quando a gente pergunta para os clubes e para torcedores também, né, que tem muitos torcedores que são a favor da mudança, é a questão do calendário. Porque tendo 38 rodadas, você tem um calendário extenso, então Confiança, por exemplo, no caso daqui, em vez do Confiança parar de jogar em julho, agosto, o Confiança vai até novembro. Então isso estenderia toda uma cadeia. Eu acho que quando a gente discute mudança de formato para 38 rodadas pontos corridos e pensa em pontos que podem vir a favorecer os clubes, pontos que são considerados positivos, esse normalmente é o mais listado, né? Quando você pergunta para o torcedor, você quer que mude? Sim. Por quê? Normalmente ele responde isso, porque vai estender o calendário, que é uma coisa que quem está abaixo da Série B acaba sofrendo bastante. Não, é verdade, Edu. E assim, a gente conseguiu durante essas conversas, porque alguns a gente fez a pergunta e foi conversando, mas um dos motivos é essa questão do calendário e o que os clubes perdem nesses 3, 4 meses de ostracismo, que eles perdem em bilheteria. E eu trago aqui o caso do CSA, que é campeão de Série C, 2017 foi campeão, e assim, a torcida fica muito órfã dessa situação. O CSA tá órfão, minha gente. O CSA tá devendo Deus e o mundo. A gente sabe que financeiramente a vida do CSA hoje é ruim. O CSA tá devendo 300 mil reais a jogador que passou aqui há 3, 4 anos. Então, assim, claro que a bilheteria não é um fator que é para salvar o clube, a temporada do clube, mas ajuda. O CSA hoje, por exemplo, fez 9 partidas apenas no Repelé na Série C desse ano. E aí entra em uma outra questão. A injustiça que é alguns times fazerem 10 partidas dentro de casa e outros fazerem 9.
vejo como injustiça, pelo menos é a minha visão. E aí pega essa questão desportiva, soma a questão de calendário, soma a questão também financeira que os clubes precisam e ainda soma a questão da torcida, porque o que mais talvez machuque o torcedor é você chegar no mês de setembro, agora outubro, e o CSA, que tem uma torcida imensa, o Confiança, que tem uma torcida imensa, o Náutico, que tem uma torcida imensa, não estarem jogando futebol. E aí o clube não para, porque está todo mundo funcionando, tem que pagar funcionário, tem que fazer manutenção de CT, tem que fazer manutenção de estádio em alguns casos, e, poxa, como é que eu vou arrecadar dinheiro se eu não tenho uma camisa para botar patrocínio, se eu não tenho futebol para continuar acontecendo, se eu tenho que rescindir, sei lá, 20, 25 jogadores, é difícil. Então, pesa muitas questões contra esse atual formato da Série C. Para quem ficou, Volta Redonda, Botafogo, São Bernardo, conseguiu dar um alívio, mas até para esses, acabar a temporada de outubro me parece muito, muito danoso, sabe? Porque, tudo bem, o Atlético é uma SAF, tem grana, mas a gente não sabe como seria se, sei lá, o CSA chegasse para a segunda fase, porque a gente sabe que mesmo se subisse, a situação financeira do CSA não é simples. O CSA está pedindo doação, minha gente, de patrocínio de governo, prefeitura, tudo mais, enfim. Então, são 3 pontos que eu vejo que são muito danosos para o atual formato. Acredito ainda que seja um formato muito injusto, porque eu penso, por um lado, até do torcedor do Botafogo da Paraíba, que talvez o Botafogo seja o time mais a favor no atual momento para mudar essa forma. Qual benefício, entre aspas, o Botafogo tem por ser líder da primeira fase? Praticamente nenhum. Então, sei lá, mudar a fórmula para o primeiro colocado já garantir o acesso direto. Seria uma ideia, mas essa situação traz muitos pontos negativos na questão do atual formato. Vejo que tem muitos pontos negativos. E você trazer 38 rodadas, claro que teria um custo maior, porque são muitas equipes que não estão em um centro, por exemplo, cidades que possuem aeroporto, que tem essa questão logística, que é muito complicada também. Mas trazer essa situação de 38 rodadas, eu acredito que traria um campeonato também mais valioso, um campeonato mais atrativo. Poxa, é legal, a gente viu esse ano CSA e Náutico aqui no Rei Pelé, seria legal ver também lá nos aflitos. Então é muito clínico essa situação, muito clínica, cirúrgica, porque a situação de 38 rodadas traz uma competitividade maior e talvez, muito provavelmente também, traz a tal meritocracia para as equipes que se classificaram melhor. Tudo bem, as SAFs podem ter uma certa vantagem, mas o futebol acaba sendo assim também. O Botafogo não era SAF e conseguiu fazer uma belíssima campanha com mais de 40 pontos. Então é complicado. É uma discussão boa, mas eu vejo hoje muito para o formato atual, muitos pontos negativos, muito mais do que positivos nesse caso. Eu concordo com o que o Guilherme falou. Inclusive, a questão de alguns times fazerem 10 jogos em casa e outros só fazerem 9. Eu já tinha discutido com outras pessoas em off que eu acho que você acaba ferindo a isonomia do torneio. E assim, para não ficar repetitivo também, a gente rodar sobre um mesmo ponto, eu vou só estender um dos pontos que o Guilherme abriu a discussão, que é sobre o campeonato se tornar algo mais valioso. Eu acho que a partir do momento que você dá calendário maior aos clubes, sobretudo clubes que ainda estão se estabelecendo dentro do futebol nacional, você permite também que esses clubes possam se consolidar. Porque o que é que a gente tem hoje? A gente tem uma competição de 19 rodadas, que muitas vezes um time de um centro menor, ele vai sair da Série D do Campeonato Brasileiro, ele vai ascender, e ele não vai ter um argumento tão convincente para vender a marca dele para empresas, patrocinadores, até para um empresário que queira assumir a SAF, o que seja. Por que não? Você vai fazer 9 jogos em casa. Uma competição que tem televisão, mas é muito por YouTube, não é algo aberto. Tem gente que nem sabe que é televisionada. Então você vai dar a possibilidade de um Floresta da vida falar, tipo, olha, agora eu tenho 38 jogos. Eu posso expor a tua marca aqui de maio, junho, até o final de outubro, início, meio de novembro. Assim, talvez até o início de dezembro, se a gente for pegar o calendário regular da Série A e da Série B. Então, você vai ter uma visibilidade que você não ia ter. Por quê? Porque na Série C, eu também jogo contra equipes tradicionais. Eu pego um Náutico, eu pego um Figueirense, que são equipes de grande centro. Então, você vai estar dando visibilidade ali para a tua empresa na minha camisa por um período bem maior. Então, você permite que essas equipes arrecadem mais recursos financeiros para se consolidar.
E como o Guilherme falou, você permite também que equipes mais tradicionais que estão passando por um momento difícil, e às vezes até nem por culpa das atuais gestões, que elas possam também captar um pouco mais de recursos para se reestruturar e voltar, quem sabe, para uma Série B. Você acaba criando uma Série C do Campeonato Brasileiro que ela vai ter mais equilíbrio entre os times e que você vai evitar um comportamento que é relativamente comum nesse formato, que era relativamente comum num antigo formato que a gente tinha também, que era de clube fazendo bate e volta. Eu acho que isso vai ser inevitável, todo ano vai ter um clube fazendo bate e volta, clube sendo ioiô e isso tudo, mas a partir do momento que você dá a possibilidade a um clube menor de adquirir mais recurso e, por consequência, qualificar uma categoria de base, qualificar um elenco, você também está dando chance para esse projeto se consolidar e talvez até substituir algum outro projeto que já exista hoje, porque infelizmente a gente tem clubes que estão a caminho de uma substituição. Por mais que o Santa Cruz tenha uma torcida enorme, seja um clube histórico, nenhuma criança de Recife praticamente olha para o Santa Cruz e fala tipo, eu vou torcer para esse clube. Por quê? Porque o clube está afundado na Série D, está afundado em dívida, nem disputou a Série D esse ano, é um clube que não tem visibilidade. E quando você não tem visibilidade, quando você não tem calendário, você não é lembrado. Então você dá a chance também para um Floresta da vida ele começar a se consolidar, a criar torcida e a crescer. E tem o lado humano também, que esses clubes de futebol, eles estão conectados a comunidades, às suas cidades, de alguma forma. Então você está aí ampliando, por assim dizer, o calendário cultural de um pequeno centro, de um médio centro, e às vezes de um grande centro também. Só para poder colocar, Vitor, dentro disso que você falou, e até para amarrar também, que eu imagino que talvez alguém pense isso, muitos desses clubes tradicionais, né, que a gente citou, que estão ali travados na Série C, ou afundaram na D, ou estão até sem divisão, se colocaram também nessas situações por incompetências próprias, né? Não é que o formato tem que salvar os clubes tradicionais. O Santa Cruz está afundado porque ele se afundou. O Náutico, historicamente, não é um time para estar brigando para talvez se classificar para uma segunda fase de Série C. O Náutico é time para estar acima. Ele está abaixo porque ele errou e ele, né, tropeçando nas próprias pernas, se colocou nessa situação. O que a gente coloca aqui também é que quando a gente discute formato, isso acaba afetando também esses clubes que têm esses problemas. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Você sabe o que foi que expôs a incompetência de algumas gestões desses clubes que a gente está falando? Não foi por si só o longo prazo, mas foi também a estabilização da Série C como uma divisão regular de acesso no calendário do futebol nacional. Porque antigamente você tinha 4 equipes saindo da Série C para ir para uma Série B. Então você não tinha muito espaço ali para projetos crescerem. Quando você estabilizou a Série C, que você colocou 20 equipes com um calendário permanente, você permitiu, por exemplo, que um Tombense surgisse, um São José, uma outra equipe que disputou a Série B, como o Macaé. Os times do interior de São Paulo também passaram a ter um divisionamento um pouco mais permanente. Então você tinha uma quantidade maior de equipes que eram bem geridas e que naturalmente foram substituindo outras equipes dentro da Série B. Então, se a Série C não tivesse sido estabilizada, se a gente tivesse no modelo pré-2009 até 2008, por assim dizer, muito provavelmente a gente ia ter um Náutico passando por perrengue, a gente ia ter um Figueirense passando por perrengue, mas onde? Na Série B. Porque o poderio financeiro daqueles clubes ainda era muito maior do que, vamos supor, um Nacional, um Fast Club lá do Amazonas, um Asa de Arapiraca, e por aí vai. Então, tem esse lado negativo também que essas equipes têm que pensar ao defender esse aumento da Série C, porque com esse movimento de SAFs, vamos supor que em 2, 3 anos uma Série E seja criada por pressão. Você vai ter 20 clubes ali com muito dinheiro sendo injetado, um passivo pequeno, e que muitos deles vão estar sendo bem administrados por empresários, por mais que as pessoas digam não tenham torcida, e eles vão começar a substituir esses times na Série C. Então qual é a tendência? É que um Náutico, um Figueirense, um CSA, se eles continuarem no caminho que eles estão, eles deixem de ser clubes que estão ali estáveis entre uma Série B e uma Série C e passem a ser clubes que estão estáveis entre uma Série C e uma Série D, sabe? Então isso é algo que a torcida desses clubes também tem que pensar, que quando você estabiliza e quando você tem
uma oferta de equipes bem geridas e qualificadas para ocupar essa divisão, as equipes que estão sendo mal geridas, elas vão cair. Então, esse problema de calendário para essas equipes grandes, ele não vai acabar, ele vai ser aliviado por um tempo, e você vai ter uma Série D com o mesmo formato da Série C, que essas equipes vão começar a participar. O que é que mudou? Elas caíram ainda mais, na verdade. E é verdade, assim, eu concordo muito com o Vitor, e a gente ainda pode trazer uma outra situação esportivamente falando, porque, poxa, 38 rodadas, você tem um tempo hábil de melhora, você tem um tempo hábil para talvez reconhecer seus erros, mudar a sua rota. 19 rodadas para quem briga lá embaixo para não cair para a Série D é muito pouco. 19 jogos, minha gente, se você tem 9 jogos em casa, são 27 pontos. A gente sabe, é muito difícil um time terminar um campeonato de pontos corridos com tanta viagem assim, ganhando todos em casa. Então, pensando não apenas na classificação, porque o pessoal muito fala, que a torcida do CSA falou isso mesmo, quando saiu a Materá, mas classificar nessa Série C é muito mais fácil. Se fosse 38 rodadas, seria muito mais difícil para o CSA. Mas, poxa, pensando em rebaixamento, é muito mais difícil você se livrar também. E o CSA passou por isso na pele. O CSA quase cai esse ano, foi 10º, mas o CSA ficou 7 jogos sem ganhar no campeonato. Foi muita coisa que o CSA ficou sem vencer. E a Série C, ela tem essa particularidade hoje que na 17ª rodada você pode estar na zona, na 19ª você pode estar perto do G8. Então, assim, esportivamente falando de formato, de fórmula, é muito ruim para quem briga lá embaixo também. Porque imagina, um Ferroviário esse ano poderia se livrar se tivesse 38 rodadas. Não aqui falando da incompetência ou das competências que o Ferroviário teve, mas enfim, você precisa dar uma margem maior para as equipes se recuperarem. E 19 jogos é um recorte muito pequeno. Tão cruel, na minha visão, quanto que era quando eram 2 grupos de 10. Porque, poxa, você só tem 18 jogos num grupo de 10, é difícil. Eu tenho essa visão assim, pensando, tendo esse olhar do pessoal que às vezes briga lá embaixo, quem vem da Série D. Porque hoje, para quem vem da Série D, pelo menos eu vejo que é muito mais difícil. E tem um outro ponto, aí, Guilherme, dentro disso que eu concordo com você, que é ainda mais, nesse formato atual, que é até pior do que, para mim, do que era quando tínhamos os 10 clubes, naqueles 2 grupos de 10, que eram turno e retorno. Na prática, você só tinha uma rodada menos em relação a agora. Mas na época, você ainda tinha o turno e retorno, então você jogava contra todo mundo, em casa e fora. Hoje você joga com uma parte em casa, outra parte fora. Então depende muito do contexto, assim, de quem você vai pegar em casa, quem você vai pegar fora, quantos jogos você vai ter como mandante e visitante. Digamos que você pega um time, vou citar o Confiança. O Confiança foi um time que ficou, se eu não me engano, em 9º lugar entre os mandantes e 16º entre os visitantes esse ano. Então, assim, teve uma campanha de brigar por G8 jogando no Batistão e uma campanha de brigar para não cair fora de casa. Só ganhou um jogo jogando como visitante. Foi contra o São José, que caiu como lanterna. Então, assim, se na sua tabela cai lá Confiança fora de casa, é um desafio. Porque o Confiança joga dentro de casa, faz a maioria dos seus pontos. Se você pega o Confiança em casa, é outro jogo. Então, assim, sem ter a chance do adversário devolver jogando nos seus domínios. Então também tem muito disso, né? Você perde 2 jogos em casa, você já se complicou muito. E isso é um problema que acaba afetando também essa questão desse formato. A gente já testou alguns, mas a gente acabou passando mais por questões positivas aí, né? Pontos importantes para os clubes em relação ao formato. Agora eu vou jogar para vocês, Guilherme e Vitor, para a gente falar do contrário, né? Dos pontos negativos, né? O que viria de negativo pensando em uma mudança para 38 rodadas. Eu até já vou adiantar um pouco, uma coisa que me preocupa muito, se for o caso. Eu acho que tem uma tendência muito grande a acabar concentrando a Série C em determinadas forças de determinados estados. E eu cito isso olhando principalmente para as divisões maiores. Eu, por exemplo, sou a favor do formato atual da Série A. Eu acho que você já tem muito mata-mata, então acho importante ter uma competição de pontos corridos. Mas é inegável, se você olhar de 2003 para cá, que ficou muito concentrado. Tirando 3 títulos do Cruzeiro e um do Atlético Mineiro, só deu Rio-São Paulo. E ainda assim, quando saiu do Rio-São Paulo, foi para um estado só, foi para Minas Gerais. Ou seja, são 3 estados que concentraram os últimos 21 campeonatos nacionais. Ficou muito concentrado. A Série B, se você pega também os clubes que sobem, pega as regiões dos clubes que sobem, acaba ficando mais concentrado em determinadas regiões. E se você estende o campeonato a longo prazo,
existe uma tendência a que aconteça isso também na Série C. Quero saber de vocês, o que é que vocês acham aí do que vocês veem aí com maus olhos pensando em uma mudança para esse formato. Olha, Edu, eu concordo. Eu vejo que tem essa possibilidade, mas assim, às vezes um preço, entre aspas, que vale a pena ser pago para beneficiar a competência dos times que talvez mais mereçam. E aí pode ser uma discussão um pouco mais alongada, uma discussão também um pouco mais criteriosa, mas realmente, se a gente pega o histórico de acesso, é muito São Paulo, é muito Minas Gerais, o futebol mineiro tem crescido muito também, mas eu acredito que em comparação com o que já acontece, até que seria algo parecido. E eu tiro como exemplo esse ano, e subiram 3 do Sudeste, né? Então, é um número bem avantajado também. Novo Horizontino subiu, Mirassol subiu. Então, acredito que nesse aspecto poderia ser um ponto negativo sim a ser citado, mas não vejo assim com tanta... Acho que não iria diferenciar tanto do que já acontece. Mas aí, abrindo mais essa margem, esse leque, você poderia, obviamente, que beneficiaria mais os times com mais dinheiro, com mais estrutura, com possibilidade de fazer elencos mais fortes, mas acredito que o equilíbrio viria junto com essa situação, porque eu acredito que a mudança na Série C, ela ficaria muito mais próxima do que hoje é a Série B do que é a Série A. E a Série B a gente brinca muito que é uma competição onde o Lanterna consegue ganhar do primeiro. Então, claro que em termos técnicos a Série C é um pouco inferior à Série B. Um pouco não, até bastante ultimamente. Mas eu venho a acreditar que vem com esse equilíbrio, se tivesse essa mudança, e ainda traria a situação de que você vai jogar todos os jogos possíveis em casa. Então você vai ter esse trunfo. E a gente volta para aquela discussão. Então, por isso, acredito que essas concentrações de força iam acontecer sim, mas até que seria, de certa forma, saudável, porque é um campeonato de pontos corridos, né? Querendo ou não, vai ter essa situação em determinados momentos, mas ainda vejo que seria um campeonato muito, muito mais equilibrado do que teríamos hoje. E até muito mais justo. Eu gosto dessa palavra justo, porque é o que passa a impressão do que não é hoje, entendeu? Então, seria uma Série C longa, uma Série C com talvez mais ganho financeiro para a maioria dos clubes, mas acredito que o ponto negativo fundamental e primordial, que inclusive é usado de argumento pela CBF, é o financeiro. Quem é que vai sustentar uma Série C tão longa? Era para ser a dona da CBF, mas não parece ser também muito ativa nesse aspecto. Cara, eu vou pegar um outro ponto que é meio lateral, na verdade, que é... hoje a gente assiste a Série B e, pô, com exceção de um ou outro time, a maioria dos jogos, eles estão um saco. Assim, você tem jogos com qualidade técnica muito baixa. E isso acontece em parte também porque você tem 38 rodadas, você tem uma competição ali que vai durar X meses, você tem que dividir tua folha nesses X meses. Então você vai pagar um pouco menos do que se fosse uma competição de tiro mais curto, e você vai ter jogadores um pouco menos qualificados também. Isso vai se estender para a Série C. Pô, imagina ver os jogos da Série C com 38 rodadas. Se a gente já fica praticamente dormindo num Chapecoense e Ituano na Série B, imagina, sei lá, uma Série C com 38 rodadas, a gente pegar para assistir um time genérico do interior do estado contra uma SAF de outro que tem jogadores mais ou menos também, sabe? Os jogos não são um saco. Então, tipo, você vai ter um ganho financeiro maior, mas a intensidade dos jogos que a gente tem hoje, que muitas vezes é até superior à Série B, ela vai cair tanto por uma questão financeira quanto por uma questão de gerir recurso humano, físico. Você não pode correr a mesma coisa que você corre em um jogo, num calendário de 19 datas, tendo um calendário de 38 datas, sabe? Porque o desgaste físico que você vai ter em 38 rodadas, ele vai ser muito maior do que o que você vai ter em 19. Então eu acho que a gente vai ter uma queda na qualidade do futebol que é jogado na Série C, como consequência dessa ampliação, até como uma forma de
tornar a gestão do elenco sustentável. Sabe, de tornar a gestão do elenco sustentável. Nenhum jogador, ninguém assim é de ferro para aguentar correr 38 rodadas como corre em 19, tendo jogo terça, sexta e sábado, saindo de um calendário que você só corria nos finais de semana, sábado e domingo, e por aí vai. E aí vamos expandir de novo lá para a ideia da Série E. Pô, a Série D ficaria ainda pior e a Série E eu não quero nem pensar. Eu acho que a gente não tem nem oferta de jogador para isso. Isso é outro ponto aí. Eu acho que a gente não tem nem oferta de jogador para isso. Então, tem toda uma questão de mercado, tem toda uma questão humana que também precisa ser pensada. Eu fico pensando muito, dentro disso que vocês falaram, em toda a questão estrutural que envolve os clubes, né? Porque, assim, você ter 38 rodadas exige um elenco muito mais robusto para você suportar um campeonato desse tamanho. Os times da Série C têm condição, por conta própria, de bancar esses elencos mais robustos? É um ponto a se colocar. A própria questão de logística, porque a Série C, ela é um campeonato, e aí é um ponto importante também, até que em comparação com as divisões maiores, principalmente a Série A. A Série A, ela é um campeonato de 20 clubes, né? Você tem muitas viagens, a logística é uma questão, só que é um campeonato muito concentrado, né, em quantidade de clubes. Se você pega Sul-Sudeste, por baixo aí 80% da competição. Você não tem, aí você vai ter, vez em quando, você vai ter um time goiano ali para representar o Centro-Oeste, o Cuiabá nos últimos anos aí, que também representou pelo Mato Grosso, o Norte já não está na Série A há muitos anos, e o Nordeste até recentemente teve 4 clubes, mas normalmente fica ali entre 2, 3 times. A grande maioria está no Sul-Sudeste, então, de Minas Gerais para baixo. Então, essa questão da logística, ela acaba sendo mais facilitada, porque para a maioria dos times, não para todos, mas para a maioria dos times, as viagens são mais curtas. A Série C é um campeonato muito espalhado pelo Brasil inteiro. Então, 38 rodadas, você vai ter muita viagem muito longa o tempo inteiro. Você tem Confiança, Itabaiana daqui de Sergipe, aí você tem Caxias, né, lá no sul, no Rio Grande do Sul, junto com Ipiranga, aí você tem Anápolis, você tem, agora esse ano você teve o Remo, e o Remo não vai estar mais, né, mas tem a possibilidade do Paysandu retornar, né, tá brigando para não cair, então, mais um time aí do Norte, é tudo, assim, acaba, é um campeonato mais espalhado, naturalmente, até por ser uma divisão inferior. Então, você estender para 38 rodadas tem esse impacto também, né? Logisticamente muito pesado. A gente está falando de um Brasil, né, em que a malha aérea, principalmente para estados menores, ela é uma loucura, né? Que às vezes você vai sair, por exemplo, daqui de Sergipe para ir para Belém, é melhor para um clube logisticamente pegar um voo para São Paulo para de lá e para Belém, porque financeiramente compensa mais. Só que aí olha o tamanho da viagem que esse time tem que fazer. Você tem times de interior, como é o caso do Itabaiana, alguns outros aí que vão o Tombense é uma tristeza chegar em Tombos. Pois é, que além de, era isso que eu ia citar, além de pegar aeroporto para a capital, você ainda tem que pegar ônibus depois para Itabaiana. Aqui não tem aeroporto. Quem vier jogar contra o Itabaiana tem que pegar voo para Aracaju, para depois ônibus para Itabaiana. Então, a logística, ela é muito complicada em se tratando desse cenário. E 38 rodadas pesa muito. Aquela... aumenta o formato, beleza, aumenta o formato, vai gerar mais recurso, bilheteria, TV e tudo mais, só que vai gerar mais despesa, e alguém tem que pagar essa conta. Se a CBF entrar nisso, aí eu acho que a gente começa a discutir de outra forma, mas se não, aí sobra para os clubes, e já são clubes que não têm aquela condição financeira. Se eles tiverem que bancar essa bronca, fica ainda pior. Eu sei que o Vitor quer falar que ele chegou a desmontar aí rapidamente, por favor, Vitor. Não, eu ia falar que isso dá até pra gente expandir uma crítica ao calendário e ao formato atual da Série C, né? Que como tem times que jogam 9 em casa e 10 fora, tem times que às vezes vão ter uma sequência de viagens ou vão ter uma quilometragem muito maior do que outros. E aí vai depender muito da tua sorte de quais são os jogos que tu vai fazer em casa e quais são os jogos que tu vai fazer fora. É inevitável, por questões geográficas, que alguns times dentro de uma competição eles viajem mais. Mas o formato da Série C, o atual, ele provoca um desequilíbrio ainda maior, porque tem um componente de sorte ali, tipo, quais são as viagens que eu vou precisar fazer? Quais são as viagens que os outros vão precisar fazer? Quando o Amazonas estava na Série C,
se eu não me engano, eu lembro que teve uma coisa assim que o time viajou, tipo, 5.000 quilômetros, basicamente, em uma coisa assim de 1 semana e meia, 2 semanas. E tinha outros clubes que viajaram 400, 500 quilômetros. Então você tem um elenco que vai estar muito mais desgastado no formato atual. Obviamente que expandindo a Série C, você não vai amenizar isso totalmente, você não vai evitar isso. Mas pelo menos você torna algo um pouco mais isonômico, um pouco mais justo, porque todo mundo vai precisar fazer as mesmas viagens. E aí a gente entra num outro ponto também que acho que vale a pena ser citado, né? Essa questão do pagar a conta, né? A CBF entraria com isso ou não, ficaria mais para os clubes e tal. Tem a questão da TV também, né? De cotas, que se discute, né? Um possível aumento caso tivesse 38 rodadas por ter mais jogos. Só que aí é a TV, quem transmite, né? Quem banca isso, está disposta a pagar mais? Porque tem o que Vitor citou, nessa questão da qualidade dos jogos, isso muitas vezes acaba se refletindo na audiência, ao mesmo tempo que você tem clubes muito tradicionais, né, como o Confiança, como o CSA, como o Náutico, como o Figueirense, você tem muitas dessas SAFs ou equipes que estão vindo agora que não tem muita tradição e que não vão ter a mesma audiência, né, que vão ter dificuldades para emplacar uma audiência. E a gente tem, e isso é uma questão que está se refletindo em muitos cenários do futebol, isso não só no futebol brasileiro, mas também internacional, tá aí a FIFA tentando emplacar esse Mundial e até agora não vai para frente, que é a questão das TVs e das demandas, né? Ah, a TV vai pagar mais, tal, não sei o que, tá, mas tem demanda para isso? Tem muito jogo o tempo inteiro agora, né? Série A, Série B, Série C, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, as equipes que jogam competições internacionais, então é muito jogo. As TVs estariam dispostas a pagar mais por isso? Tipo, elas encontram essa demanda para pagar mais por 38 jogos? Porque se não, aí volta pro que o Guilherme citou lá atrás, gente. Não adianta fazer de qualquer jeito. Ah, vamos aumentar as 38 rodadas porque vamos dar mais calendário. Mas se você faz de qualquer jeito, os clubes podem acabar tomando mais prejuízo do que benefício. E aí, isso pode se tornar um problema. A própria questão da bilheteria, né? A gente sabe como funciona o futebol brasileiro. Legal, os clubes teriam mais bilheteria. Isso é verdade. Mais jogos, né? A nível bruto ali, né? Se você pensar, realmente, teriam mais. Só que a gente sabe que tem muitos times, né? Pelo Brasil, eu diria que praticamente todos, né? Pelo Brasil, salvo uma ou outra exceção, talvez, que se a fase estiver ruim, a torcida não vai. E aí um clube que já tem uma estrutura financeira menor, por exemplo, já tem uma própria questão de funcionamento mais restrita em relação a clubes maiores. Se o time entrar numa fase, a torcida não vai para o estádio. Então assim, você vai ter mais jogos, só que não vai se reverter em tanto ganho de bilheteria. Então também não é uma conta tão simples, né? Então, assim, acho que no meio de toda essa discussão, acho que o que dá para colocar, eu quero jogar para vocês amarrarem aí com o que mais vocês quiserem, é que realmente a questão do calendário é importante, mas que se não for bem feito e se não tiver um apoio, principalmente ali da CBF entrando firme nessa, você corre o risco de acabar dando mais problema do que solução para muitos clubes. É verdade, e aí a gente vai ficar naquela situação de que tem que esperar a CBF fazer o que for melhor para o campeonato, que às vezes a gente nem sabe se é o melhor mesmo advento disso, mas para acontecer e dar certo essa possível mudança, acredito que os clubes têm que se ajudar também. E aí cabe à CBF profissionalizar também o campeonato. Não que ele não seja profissional, mas tipo, vocês podem estipular uma janela parecida com Série B e Série A, porque aí você não perde tantos jogadores, porque a gente cansou de ver time na Série C esse ano perdendo jogador no meio e indo para a Série B, para outro lugar. E aí seria até um ponto interessante, porque você enaltece um pouco mais a Série C do Brasileirão. E aí tem questão também envolvendo que podemos ter clássico ano que vem na Série C. Imagina se o CRB cai. Teríamos um CRB e CSA. Já seria algo mais atrativo também. Então, precisa de uma junção muito perfeita, muito homogênea de CBF, clubes e torcida. Porque se não tivesse alguma coisa quebrar isso, acredito que a tendência é não dar certo em um primeiro momento. Vai ter os pontos positivos da competitividade, da justiça, mas talvez seja tão drástica a situação de que os jogos vão ser tão ruins que aí acabem pesando contra essa situação. E se a gente é a favor, a gente tem que torcer para que seja algo muito bom
para que seja aprimorado, seja evolutivo, os clubes consigam não se beneficiar, uma palavra errada, mas melhorarem com base nisso também e fazer o crescimento junto, todo mundo junto, porque se tiver todo mundo bem, cresce cota, cresce patrocínio, cresce visibilidade, os times que estão vão começar a crescer também, vão ter mais torcida, mais público. Eu sei que futebol às vezes é muito complicado, mas acredito que possa dar certo se houver sempre uma ajuda aqui ou ali, uma concordância entre as partes que possam fazer o campeonato evoluir. De uma forma bem direta, já que o Guilherme falou muita coisa, sobre a tua pergunta das TVs, eu acho que a gente pode pegar o exemplo de outros países também, que tem uma terceira divisão mais estável, um televisionamento, isso tudo. E eu vou fazer uma pergunta direcionada para Eduardo, porque essa aqui ele vai me entender. Quando o Deportivo La Coruña estava na terceira divisão do Campeonato Espanhol, você conseguia encontrar a transmissão de jogo do Deportivo. Por quê? Porque é um time que tem torcida. Sim. Você encontrava de outros times com uma certa regularidade. Um Linares, um Barcelona B, um Real Madrid, um Alcoyano. Agora, vamos pegar, por exemplo, o Sestao River. O Sestao River não tem transmissão de TV, mesmo na terceira divisão do Campeonato Espanhol. Por quê? Porque não tem apelo. Então, acho que tende até, talvez, se gerar um movimento de alguns clubes vão receber cota, eles estão tendo o jogo televisionado por uma emissora maior, e outros vão receber ou alguma cota menor, ou até nenhuma cota, porque estão transmitindo pelo YouTube deles, ou por uma emissora muito menor. Porque na terceira divisão do Campeonato Espanhol, para dar um exemplo também, não é só uma emissora que transmite, são em 6 ou 7. E às vezes os canais dos próprios clubes. Então, eu acho que a gente não tem um produto estabelecido hoje que canais de televisão, grupos de mídia estariam interessados em aumentar a cota tão significativamente. Tem muitas vertentes, né? Quando a gente fala em mudança de formato de uma competição, a gente está implicando diretamente falando diretamente de tudo que movimenta esse campeonato, né? A base de um campeonato é a forma como ele é disputado. Então, você mudar um formato hoje implicaria em muitas mudanças, além da quantidade de jogos que precisam ser discutidas, né? Que precisam envolver todos os participantes disso. Mas aí, Guilherme, só para a gente encerrar, que eu sei que você está até mais por dentro disso, porque apurou informações e tudo mais, foi buscar para a reportagem que você fez para a Gazeta Web. A maioria dos clubes que se posicionaram se mostraram a favor. Alguns não se posicionaram, mas ninguém foi necessariamente contra. Só que depende da CBF. E aí, a curto prazo, a gente não vê algo desse tipo acontecendo, justamente porque quem deveria entrar de maneira firme para sustentar essa mudança não parece ter muito interesse nisso. Você foi perfeito na sua fala, Edu. A CBF realmente não tem não vou nem chamar de boa vontade, mas não me parece ser muito acessível esse ponto com a CBF por conta de questão financeira, propriamente dito isso. E isso foi falado até pelo presidente do Caxias, salvo engano, essa situação de que a CBF não gostaria dessa mudança porque financeiramente não é viável para ela, a CBF. E aí é um ponto que desanima totalmente qualquer um. E aí só traz um otimismo mesmo, porque a gente agora conseguiu ver dos clubes, porque tem sempre uma reunião, o Congresso Técnico, a gente conseguiu ver dos clubes e quando tiver agora o próximo, a gente vai saber, esse é a favor, esse é a favor, esse é a favor. Quem não quis foi a dona CBF. Então, dá uma jogada de responsabilidade para a Confederação Brasileira de Futebol. Agora, se ela vai bater o pé e falar, não vou mudar, e vai ficar assim do jeito que está, paciência, mas acredito que uma mudança no futuro, não a curto prazo, a médio e longo prazo, vai acontecer. Não sei se aumento de número de clubes, não sei se 38 rodadas, mas alguma mudança deve acontecer, porque não que seja sustentável hoje a fórmula da Série C, mas uma hora alguém grande vai chegar. Eu não quero jogar 9 em casa, eu quero jogar 10, quero jogar 11, quero jogar 12. Então, essa queda de braço que às vezes existe no interno da CBF, em algum momento vai acontecer. Duvido muito que em 2025 aconteça uma mudança. Torço para que aconteça, um milagre talvez. E já fica a promessa. Quando tiver os 4 clubes que descerem da série B, a gente vai atrás também, tenta dar uma atualizada. E ali, fevereiro, março, a gente dá outra pressão, pelo menos com o que a gente pode fazer. E eu não vejo uma possibilidade de sair um papel no curto prazo,
não só pela questão da CBF, mas também pelos clubes. Porque, como a gente discutiu extensivamente aqui, a CBF não está disposta. Ela não vai dar um incentivo financeiro maior, ela não vai aliviar nas taxas, ela não vai apoiar os clubes de forma que essa mudança se torne viável. E, obviamente, por consequência lógica disso, os clubes também não vão apoiar essa mudança sem nenhuma contrapartida. Vou vender mais patrocínio, mas eu também vou ter mais custo. Eu vou ter que manter uma folha salarial, muitas vezes, de 500, 600, 700 mil reais por 2, 3 meses a mais que um patrocínio não vai cobrir. A CBF não vai ajudar nisso. Vou ter que pagar uma extensão de contrato, todas essas coisas, manter um elenco por mais tempo, e por aí vai. E 3, porque assim como se fala de Série E, por mais que eu goste da ideia de mais clubes terem calendários, eu acho que a gente não tem uma oferta de clubes para preencher essa Série C e uma possível Série D que viesse a ter o formato da Série C que sejam autossustentáveis. A gente tem uma quantidade de clubes que podem jogar aí uma Série C, uma Série D num formato adaptado e por aí vai, mas eles não são autossustentáveis. Então, sem uma contrapartida da CBF, sem uma contrapartida de investimento, eles podem ser a favor, eles podem manifestar o interesse, mas eles não vão se juntar aos 20 para tirar isso do papel, porque no final do dia, como a gente discutiu, vai estar todo mundo tomando mais prejuízo ao invés de ter mais lucro, a competição só vai cair de qualidade, a marca deles vai perder valor e os jogos vão ficar um saco, ninguém vai querer ver, tanto na televisão como no estádio. Então, não vejo, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, isso saindo do papel. É isso. São muitas situações para a gente discutir, não é algo tão simples e com certeza isso vai ganhar mais palco aí nos próximos anos, porque vai ser uma pauta, já está sendo. E aqui, como eu falei, né, cada um trouxe os seus argumentos, a gente trouxe nossas opiniões, pode concordar ou discordar. Inclusive, deixa aí nos comentários se você concorda ou se você discorda. Mas a gente tenta trazer aí todos os lados para tentar fazer uma discussão mais saudável possível, que pense em todas as possibilidades, porque não é um tema simples, e é um tema complexo, e temas complexos não se resolvem com um ou outro argumento. Temas complexos exigem grandes discussões, até por isso o vídeo ficou bem longo aqui, mas a gente conseguiu falar bastante de tudo. Estive então com o Guilherme Nobre e com o Vitor Cavalcante aqui para esse vídeo especial aí discutindo, né? Possibilidade de mudança de formato da Série C, pontos positivos e negativos. Tem muita coisa ainda e faltou ainda tema para a gente conversar, com certeza teria mais. Gui, muito, muito obrigado pela presença e deixa aí onde o pessoal pode se encontrar. Obrigadão, Edu, obrigadão, Vitor, todo mundo que acompanhou a gente, foi muito legal participar disso. Comentar também o que a gente pensa e o pessoal pode me encontrar no Instagram que está aqui, ó, Guilherme M. Nobre. Eu faço parte lá da GazetaWeb.com, escrevo também para o jornal impresso Gazeta de Alagoas. Sou comentarista hoje na 94.1 FM, então, se o pessoal quiser acompanhar a gente, estamos lá. Quem quiser discutir também pode mandar mensagem no Instagram que a gente discute. Tamo junto aí. Obrigadão, Edu. Forte abraço. Vitor, muito obrigado pela presença, é uma honra ter você aqui, amigo, no canal. Inclusive, até explicar para quem está assistindo, né? Vocês não viram o Vitor porque ele está numa condição meio insalubre aí, né? Mas ainda assim topou participar conosco. Não deu para vê-lo, mas deu para ouvi-lo muito bem, Vitor. Muito obrigado. Edu, Gui, muito obrigado. Primeiramente ao Eduardo pelo convite e ao Guilherme por toda a discussão. Também por trazer a matéria, que eu acho que esse é um assunto que todo final de ano, antes do início da Série C, ele acaba nascendo e a gente nunca tem a oportunidade de discutir ele a fundo, como ele merece até. E foi muito legal estar aqui com vocês, foi bem produtivo, mesmo numa condição insalubre, mas é sempre um prazer compartilhar espaço com os amigos. Um beijo. É isso, muito obrigado a vocês dois pela presença e muito obrigado a você que nos acompanhou, que acompanhou o debate até o final. Deixe nos comentários se você concorda, se você discorda, o que você acha de uma possível mudança de formato. Claro, né, deixe o like aí no vídeo, espalhe o link para que mais pessoas possam acompanhar e se inscreva no canal para você que está chegando agora também. Muito, muito obrigado mais uma vez pela audiência e o canal Eduardo Costa Analisa volta quando? Vai depender aí do que tivermos, mas estou planejando aí alguns conteúdos para essa intertemporada. Valeu!